Aleluia, Jesus. Amados irmãos, queridos irmãos, que esta não é de número 6, estamos fazendo a campanha dos 12 dias para os 12 meses do ano de 2024. E quando a gente propõe assim uma campanha, nós sabemos que o inimigo das nossas almas se levanta para poder trabalhar, não é verdade? Só que maior é Deus que está conosco. Ontem foi maravilhoso, eu não pude pegar, mas aqui cumpri com minha meta. Eu leio pelo menos 20 minutos de joelhos, uma corrida tremenda. Quero agradecer já a vocês por terem pregado a palavra de Deus, a todos os irmãos que tiveram ontem, né? E hoje o pastor Sérgio vai estar pregando. Eu ia pregar hoje, mas eu estava fazendo o esboço ali, eu não consegui concluir, né? E hoje eu vou passar para o pastor César, mas eu garanto para os irmãos que antes das 9 nós vamos estar encerrando, também vamos estar fazendo a oração final, e Deus vai estar levando cada um aos seus lares, abençoados, na certeza de que o dever está sendo cumprido. Bem, vamos receber o pastor César com palmas para Jesus. Responsabilidade
25 dias da vida de Paulo, um homem que não andou com Jesus, não viu os milagres acontecerem como 3 grandes homens, foi Pedro, Tiago e João, estava, digamos que na maioria esmagadora dos milagres, sempre estava lá, Pedro, Tiago e João. Ou estavam todos os discípulos, Jesus chamava aqueles 3 e ia, como aconteceu na transfiguração, e em várias outras situações que estavam aqueles 3. Paulo não estava lá. Paulo estava na culpa dos magistrados. E como foi ministrado, Paulo era aquele que perseguia. Paulo era aquele que corria atrás de um objetivo que para ele era certo. Porque ele estava buscando a lei, ele estava buscando o ensinamento terreno, a cultura terrena, aquilo que ele tinha aprendido pelos homens, que não tinha ainda tido um encontro e uma convicção pelo próprio Deus e a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Mas Deus, sendo misericordioso e a misericórdia dele alcançando aqueles que parece impossível, é triste ouvir, até mesmo repetir, algumas mães falaram para o próprio filho: esse de Deus não é gênio. A palavra tem poder, mas nós sabemos que para Deus tem gênio. Porque um homem como Paulo, que buscava e tinha autoridade carta dos maiorais para perseguir os cristãos, e nós entendemos essa grandeza de toda essa história, todo esse acontecimento, esse testemunho relatado da Bíblia Sagrada. E quando alguém toca em nós, cristãos, que estamos pelejando dia a dia para continuar obedecendo a Deus, Deus está tocando em nós, mas está tocando nas medidas dos olhos de Deus, está tocando no próprio Deus. Aleluia. E Deus permite, até um certo tempo. Um certo tempo, às vezes, para provar a nossa fé, a nossa persistência, mas principalmente para ir lá e resgatar aquela alma. Por isso que aconteceu com a vida de Paulo. Deus permitiu, até o momento que Jesus teve um encontro com ele, um encontro genuíno, um encontro verdadeiro, a qual houve transformação. Mas hoje podemos entender que assim como Deus alcançou a vida deste homem, a qual escreveu 13 cartas, que cooperou para a formação, e como nós temos nas mãos que a Bíblia Sagrada, que instruiu, por exemplo, o pastor dessa igreja de Éfeso, que era Timóteo, alguém jovem de idade, mas que tinha uma atividade com Deus, que até mesmo por isso que as pessoas daquela igreja, daquela cidade, não estavam sendo crentes por causa da pouca idade dele. Mas o que Paulo fazia, que nós aprendemos, Paulo ia andando de cidade em cidade, destruía a igreja, Deus levantava um líder, e aquele líder ficava, ele ficou Timóteo, e ele seguia à frente, e novamente ia abrindo outras e outras igrejas. Mas não devemos olhar somente para a aparência humana, para que nós todos conseguimos ver, mas é pela presença de Deus na vida da liderança. E quando se fala liderança, não somente na condição dos obreiros, dos pastores, não, é na condição de cada um de nós que temos uma liderança de Deus para cuidar da nossa vida, da nossa salvação, da nossa família e daqueles que estão à nossa volta, que Deus permite que nós venhamos testemunhar em nossa vida, para que venhamos ganhar a alma de Jesus, para que nós venhamos falar de Deus, para que venhamos pregar a palavra e venhamos ganhar a alma do reino de Deus. Nós somos responsáveis, assim como Paulo fez, tudo que ele praticou, o legado que ele deixou, nós também temos uma responsabilidade, para quando nós partimos o nosso filho falar, quando alguém falar de nós, falar: esse é meu pai, ele era pregador, essa era minha mãe, era levita na casa de Deus, missionária na casa de Deus, fazia missão, ganhou almas para Jesus, e eu quero continuar fazendo a mesma coisa, porque nós somos exemplo dos nossos filhos. E assim, de geração em geração, foi acontecendo a chegar
no limite. Às vezes possamos orar a Deus e Deus falar um não, mas o não de Deus também é prosperidade sobre a nossa vida, porque a vontade dele tem que prevalecer. A resposta de Deus para a nossa oração pode ser um sim, a resposta de Deus para a nossa oração pode ser um não, e a resposta da oração no qual nós pedimos a Deus pode ser: espere mais um pouco. E nós colocamos a nossa paciência em exercício, a nossa fé em exercício, e continuamos esperando para que nós possamos receber a nossa bênção, a qual nós buscamos diante de Deus. Paulo, ele passava pelas cidades, subia a igreja, deixava a liderança, mas ele continuava orando por aquelas vidas. Mesmo que a todas as suas aflições e as suas prisões, ele continuava orando. E esse exemplo nos deixou. Agora devemos orar pela igreja. O salmista nos fala, agora devemos orar pela paz em Israel. Israel, aquela nação a qual está sofrendo, e que vai se cumprir tudo que tem para se cumprir, e que é o relógio espiritual de Deus, mas também a nossa vida. Nós somos a Israel espiritual de Deus. Não somos nascença daquela nação, não nascemos lá, mas nós somos resgatados, adotados por Deus, como igreja do Senhor, a qual Ele vai vir para buscar povo lavado e limpo de boas obras. E esse poder da oração que Deus deixou para nós, em Paulo nos ensinou, tanto praticando quanto deixou escrito, nos mostrou como devemos orar e buscar a confirmação de Deus e não perder nossa visão espiritual. Hoje nós vemos, é triste dizer, nós vemos algumas pessoas, alguns que se dizem cristãos, perdeu a visão, perdeu a conexão com Deus, fala de Deus, cita o nome de Deus, chama o nome de Deus em vão, diz cristão, e está andando na contramão da palavra de Deus. Deus direcionou o norte, a pessoa está andando do leste, oeste ou do sul, Deus norte de Deus. E nós temos dois grandes exemplos da Bíblia Sagrada, de um profeta e também de um sacerdote, que perdeu a visão espiritual. Nós temos o exemplo de Balaão, o homem foi confirmado por Deus como falso profeta, mas Deus não chamou o Balaão como falso profeta porque ele fez uma profecia e errou, e não aconteceu. A condição de Deus se declarava ele como falso profeta porque ele ensinava o povo a errar. E hoje nós vemos o evangelho fácil, somente que receba e não de transformação. E para chegar no céu, para morar no novo céu e nova terra, precisamos ser uma nova criatura. E para sermos uma nova criatura, precisamos nascer de novo. Sem um novo nascimento, nós somos uma nova criatura. E Balaão, pela ganância, pelo dinheiro, ele se vendeu. Balaque, o rei de Moabe, queria lutar contra Israel, mas conhecia a história daquele povo que tinha um Deus que mudava. E ele tentou uma estratégia para que o profeta daquele povo o amaldiçoasse, e ele vencesse a batalha. E a resposta de Balaão falou: eu não posso fazer nada sem consultar o meu Deus. Orou a Deus, e Deus falou: não vai. Ele foi até o rei de Moabe e falou: não posso ir, porque Deus falou que não. Começou bem, mas o rei insistiu, ofereceu recompensas, e ele questionou Deus de novo. Deus falou: vai, mas fala somente o que eu determinar. Mas o coração daquele homem, buscando somente o reconhecimento, o homem aqui da terra, foi o coração endurecido de fazer o que aquele rei estava pedindo. E nós conhecemos a história que todas as vezes que ele abriu a boca para abençoar, somente saía a palavra determinada por Deus, abençoando e confirmando bênçãos sobre Israel. Aleluia. Mas Apocalipse capítulo 2, versículo 14, nos traz o relato falando que, entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens do que segue a doutrina de Balaão, da qual citava
quando nós obedecemos, nós alegramos o coração de Deus. E Jeremias fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando Deus está alegre, Deus está contente de nós, nós somos fortalecidos. É por isso que nós devemos obedecer constantemente a Deus para a nossa salvação e para tocarmos o coração de Deus. Para que Deus venha se alegrar sobre a nossa vida. Para que Deus possa falar de mim, de você, como falou de Cristo. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer nessa vida. É o nosso testemunho aqui nessa terra também, mas o nosso testemunho diante de Deus. Vale mais o nosso testemunho lá com Deus, do que as pessoas falam e levantam falso testemunho e levantam calúnia contra a nossa vida. Só que na história nos fala que Balaão, indo na sua trajetória, mudaram a sua mula. Ele deveria ver a intercessão de Deus, que é o anjo com as partes embainhadas, mas ele tinha perdido a visão. O animal viu, ele não. Então, nós devemos perder essa essência, essa comunhão com Deus, essa comunhão com o Espírito Santo de Deus, porque Deus fala, eu posso até mesmo ouvir, mas se eu não obedecer, de nada adianta. O anjo estava ali para interferir e não deixar ele passar. O animal tentava desviar ele por 3 vezes, ele batia no animal. Até o momento que Deus permitiu que o animal falasse com ele. Olha essa condição de quem perde a visão diante de Deus. A visão espiritual tinha perdido. Ele, o profeta, deveria ver o anjo. Não viu. Nós vemos outra situação. O profeta Eli, o sacerdote Eli, estava ali no seu ministério, e fatos que aconteceram na época, seus filhos, o povo, a igreja em si, pecando, e Deus, na sua infinita misericórdia, levantou uma vida. Nós sabemos a história de Ana, que chegou até diante da face de Deus orando. E o primeiro sinal de que aquele homem tinha perdido a visão, que ele não perdeu o momento de intimidade daquela mulher com Deus. E foi questionar ela: esse momento que você já está embriagado? Mas Ana questionou, falou: não, eu estou com a alma amargurada diante de Deus. E ele, como homem de Deus, lançou a palavra sobre a vida dela. E nós sabemos que nasceu Samuel. Porque o que Ana fez? Ela queria um filho. Deus precisava de um profeta. Quando nosso pedido está de acordo com a vontade de Deus, o milagre acontece. Aquela mulher que não podia gerar, nasceu Samuel. E o fato mais interessante é que quando ela cumpriu o seu voto diante de Deus, que ela entregaria da casa do Senhor, estava lá Samuel dormindo, e Deus chamou Samuel. E ele foi até o profeta, até o sacerdote: me chamasse? Ele falou: não me chamei. Na condição que aquele homem não estava mais ouvindo a voz de Deus. A Bíblia não fala claramente do seu pecado assim, mas ele concediu o pecado. A criança ouviu, mas ele não ouviu. Às vezes eu vou falar assim: mas Deus está tão calado diante da minha vida, eu peço tanto para Deus. Esse senhor vai contando nas redes sociais. Não é Deus que está calado, a nossa vida está fechada. E se queremos ouvir a voz de Deus, devemos abrir a Bíblia, as páginas da Bíblia Sagrada, ler, examinar como Jesus ensinou, estudar a palavra, buscar a direção de Deus, para quando ouvirmos algo, nós sabemos se está de acordo com a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A palavra de Deus. Se não vamos comer qualquer coisa, vamos engolir qualquer coisa, vamos receber qualquer coisa. E o que nós devemos receber da parte de Deus? Aquilo que é
Para isso precisamos estarmos em sintonia, em comunhão com a sua palavra. Mas é dessa mesma palavra que nós aprendemos e entendemos que o agir de Deus continua diante da sua igreja. Deus não mudou e Deus nunca vai mudar. Se tem alguém que precisa mudar a atitude, mudar a situação, somos nós e não Deus. Se queremos receber algo, se eu quero receber algo da parte de Deus, eu tenho que buscar de Deus. Eu preciso o que o Senhor quer de mim, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que ser transformado para receber. Porque Deus tem bênçãos. As bênçãos de Deus não tem limite. Se eu não recebi ainda, e Deus ele é imutável, eu preciso mudar. A questão é o que eu preciso mudar. Aonde vou buscar fonte de inspiração para a minha mudança? Na palavra de Deus. Porque na palavra de Deus, Deus está falando conosco. E na oração nós clamamos a Deus. Então tem que estar unido. Palavra de Deus e oração. Porque para que nós possamos falar com Deus, questionar a Deus, pedir a Deus, apresentar o nosso pedido diante dele, nós oramos. Mas o medo de ouvir a palavra de Deus, nós possamos até mesmo ouvir, nós precisamos examinar. Como a própria palavra nos fala, que devemos provar se o Espírito provém de Deus. E como é essa prova? De conformidade com a palavra. Recebemos ferramentas, só se deixarmos de lado, encostado, de nada vale. Recebemos talentos, mas se enterrarmos, de nada vale. E como a igreja que clama, que ora, que busca, principalmente, além de não perder a visão, de buscar na palavra de Deus o que é de conforme a sua vontade, nós devemos principalmente não desistir. A nossa maior esperança é saber que Jesus, por exemplo, ele levou o Pai para o Pai, se possível, passa de mim nesse cálice. E nesse texto tem uma vírgula. Nessa vírgula não sabemos o tempo que demorou. Ele suspirou, ele transpirou gotas de sangue, seus ossos transformou. Ocorreu um tempo, pois a oração não parou ali. Ele não mais que seja feita segundo a tua vontade. Então devemos buscar a Deus, orar a Deus, pedir a Deus sim, mas que seja feita segundo a vontade dEle. Para que nós devemos receber a bênção e continuar a permanecer, nós devemos estar conforme Ele quer e devemos estar com o vaso de ouro diante da sua presença. Eu costumo dizer, se eu pedir água para Deus, se eu preciso de água, e Deus derramando água sobre minha vida, um mar de água sobre minha vida, eu não sei para dar, eu vou devogar da própria bênção. Então, o que nós devemos fazer? Nos qualificar como vaso de honra diante de Deus, para que Ele venha confirmar o milagre da nossa vida. Para que o milagre venha permanecer, eu preciso me qualificar. Para que Deus venha continuar me abençoando, para que Deus venha continuar me usando, eu devo colocar como posição e rever a minha vida. Só que bênçãos é muito bom. Nós buscamos e Deus abençoa. Mas a maior bênção que não podemos perder é a nossa salvação. Quando nós falamos de Apocalipse, devemos guardar a nossa coroa de salvação. Por quê? Porque tudo que recebemos aqui vai ficar. Casa, carro, o próprio corpo vai ser transformado em sepultura, mas a nossa salvação vai durar por toda a eternidade. E se perdermos essa oportunidade, o que vai ser de nós? Longe de Deus, sem Deus. E essa comunhão que é a oração, como Paulo fala, que ele se coloca de joelho por aquela igreja, para a condição que aquela igreja estava passando. Hoje nós pegamos a
milagre da multiplicação, nós vemos que estavam 5 pães e 2 peixes. Jesus não questionou um pouquinho que tinha pela multidão de pessoas. Ele orou, agradeceu a Deus e deu ordem aos discípulos, entregou e falou: distribua. E na continuação a palavra fala que sobrou 12 cestos cheios. O milagre só parou quando o povo se saciou. Se tivesse a quantidade dobrada de pessoas, só ia parar quando todos estivessem saciados. Se tivesse metade das pessoas, o milagre teria encerrado no momento a qual estivessem todos guardados na sua conta. Então, se tivermos em meia dúzia de pessoas, Deus vai cumprir um milagre. Se tiver em 50 pessoas, 100 pessoas, 500, 1000 pessoas, o milagre de Deus não tem limite. Então, é porque o meu problema é que Deus é muito grande, com bastante dificuldade que eu não consigo resolver, que Deus não pode resolver, não. O poder de Deus não conhece o limite. Às vezes nós colocamos limite, mas é tão difícil para nós, mas para Deus. Então nós iremos realmente colocar nossa fé em exercício e buscar a presença de Deus, orarmos, apresentar as nossas petições, os nossos desejos, aquilo que nós projetamos, aquele projeto que nós fazemos em casa, a qual precisamos de alguém com autoridade, com o prefeito, vamos lá e falamos com ele e apresentamos a dificuldade que estamos enfrentando na nossa casa, nosso bairro, nossa rua. Então nossa vida é espiritual, nós devemos fazer o mesmo, chegar diante de Deus, ter um diálogo, falar com Deus e principalmente ouvir a sua voz. E além de ouvir a sua voz, obedecer a Deus. Essa é a vontade de Deus, que todos sejam salvos. O projeto inicial de Deus para a humanidade não foi viver uma vida de pecado, de morte espiritual, mas pela liberdade do homem caído, porque a natureza caída do homem veio de geração em geração, até o momento que o próprio Filho de Deus veio, viveu nessa terra e nos mostrou que é possível vencer tudo aquilo que nos tenta afastar de Deus, principalmente a morte. Ele venceu a morte por nós, e por vencer a morte, ele nos mostrou que por mais o nosso corpo físico dessa sepultura, a segunda morte não vem do físico. E mesmo na sua vida, tudo aquilo que a terra, os corpos que têm sobre a terra, há de entregar, sobre o mar, há de devolver, porque fomos comprados pelo preço único. O sangue de Jesus nos comprou na cruz do Calvário. O perdão dos nossos pecados não foram pagos por moeda humana. O perdão dos nossos pecados foi pago pelo sangue de Jesus. E hoje, nesse 6º dia da campanha, o Senhor quer que nós iremos nos tornarmos a Ele de uma forma direta, sincera, clamar a Ele e sermos sinceros diante dEle. Porque por mais que nós recebemos de Deus, para receber nosso perdão, nós devemos confessar, nós devemos nos apresentar a Ele, clamar a Ele. Assim como alguém que chega diante de um advogado terreno, ou ele vai praticar uma atrocidade, um crime, ele tem que chegar e contar tudo o que aconteceu para que o advogado chega diante do juiz e defenda a causa dele. Mas Deus é onisciente, Jesus sabe de tudo, mas a comunhão que Ele quer conosco, nós chegamos diante dEle e apresentamos a Ele. Então é para saber se nós vamos ser perdoados ou não, porque Ele já venceu por nós. Nós precisamos do perdão de Cristo, nós precisamos dessa comunhão para que Ele venha chegar diante do Pai e quando o inimigo acusar, chegar diante dele com as nossas acusações contra as nossas vidas, ele veio poder dizer: Pai, eu já paguei o preço por ele. Ele clama no joelho por mim. Nós clamamos em nome de Jesus, porque a Ele foi dado todo o poder dos céus e da terra. A nossa vida espiritual, a nossa eternidade,
está conosco, a qual convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, a qual está nos conduzindo ainda aqui nessa terra. Ele quer essa comunhão, para que quando Jesus voltar até as nuvens, o Espírito Santo, nessa comunhão, possa nos levar e encontrar-se com Cristo. E precisamos dessa comunhão, precisamos dessa comunhão com Deus, para que não venhamos perder nossa salvação. Dessas duas ferramentas, oração e palavra, para que a comunhão não venha se afastar, para que não venhamos perder nossa visão espiritual, para que quando Deus falar, nós possamos ouvir a voz de Deus e obedecer. Para quando Deus nos mostrar uma direção, nós temos entendimento, discernimento e obedecermos a Deus. Porque às vezes pedimos algo para Deus e Deus fala não é porque Deus é mau, é porque Ele tem algo melhor, maior, que Ele quer nos entregar. E às vezes estamos ocupados com algo tão pequeno, com aquilo que nós desejamos, e Ele vai entregar muito maior ainda. Ele sabe o que é melhor. Ele conhece o presente, o passado, principalmente o futuro. Então nós sabemos que vai acontecer um segundo após o presente. Imagina amanhã, semana que vem, mês que vem. Então nós devemos confiar em Deus, de uma forma que entregamos a nossa vida, e a nossa oração sinceramente seja feita segundo a tua vontade, venha permanecer todos os dias das nossas vidas. Que não devemos querer tomar a direção das nossas vidas porque achamos que está demorando ou porque não está segundo a nossa vontade. A nossa vontade pode ser boa, pode ser ótima, mas a vontade de Deus é perfeita. E é pela sua vontade que Ele vai continuar nos abençoando e nos prosperando. E a prosperidade de Deus, ela é fiel a nossas vidas. Só depende de nós recebermos e nos qualificarmos para o Senhor, que faça em mim segundo a tua vontade. Amém? E as palmas do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar, agradecer o Senhor, para que nós possamos apresentar o sexto elo desta campanha. Lembrando os irmãos que amanhã, segunda-feira tem quanto nós não tem, porque é uma campanha todos os dias, são 12 dias. Hoje está fechando o sexto dia, falta só mais 6 dias, e aí vai encerrar. Vai ser no sábado, vai estar o pastor Oscarino, da Igreja Assembleia de Deus de MS, lá no assentamento Capão Bonito 1. É bênção pura. Se nós que estão visitando, não percam, venha, traga mais alguém. Se quiser vir participar conosco do restante dos dias da campanha, serão muito bem-vindos. Vai ser uma alegria para nós. E antes de fazer a oração final, como pastor, a gente tem o dever de perguntar se tem alguém para aceitar Jesus, ou reconciliar, ou unir com este ministério. Está aqui o nome, Igreja Assembleia de Deus Pentecostal, Chama Viva. Ali é os dias de culto normal, tá bom? Depois de sábado, aí nós vamos continuar dias normal. Vamos encerrar no sábado. No domingo, nós vamos dar uma pausa. Vamos voltar na terça-feira com tudo novamente. Vem? Revigorado, reforçado, cheio de poder. Amém, meus amados? Se tiver alguém, pode vir à frente, nós vamos estar orando pela tua vida. Se não tiver, que Deus abençoe da mesma forma. Levanta o tua mão para cima, mano. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor nos tem concedido, ó Pai. Deus, apresentamos ao Senhor e encerramos, ó Pai, o sexto dia, Senhor, que é hoje, Pai, desta campanha, Senhor. Temos visto já, Senhor, o milagre acontecer, a cura, Pai, o propósito, Senhor, sendo o Senhor completo na nossa vida, Pai, porque nada acontece, Senhor, na vida dos meus filhos por acaso, mas porque há um propósito maior. Deus poderoso, às vezes agora nós não entendemos, mas para frente nós entenderemos o que o Senhor quis fazer e o que o Senhor fez nas nossas vidas e o que o Senhor fará, porque, Senhor meu Deus, sabemos do agora, mas o passado e o futuro é
só o Senhor que sabe do presente. O Senhor tem cuidado das nossas vidas, Pai. Deus poderoso e eterno. Senhor, abençoa os visitantes, Pai. Os irmãos que vieram operar, Senhor, que eles levem para suas casas a bênção, a cura, a libertação, Senhor. Se houver alguém na tua casa enfermo, vai tocando, Jesus, vai colocando a tua mão, Senhor, vai repreendendo todo mal, todo levante, toda enfermidade, em nome de Jesus, que é por terra. Deus poderoso, Pai, sela, Senhor Jesus, este sexto elo, Pai, nesta noite, porque o que é ligado na terra é ligado no céu, Senhor. Isso é tua palavra, meu Deus. Ó Senhor, e eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, dos irmãos nesta noite, para a tua honra e para a tua glória. Nós te pedimos que assim te agradecemos. Amém, irmãos? Amanhã não esqueça, 19 horas, estaremos aqui de novo. 30 minutinhos de oração, 7h30 começa o culto com as oportunidades. Amanhã vai estar o pastor Alisson. Os 12 dias são 12 pregadores diferentes, tá bom? Faz assim com a sua mão. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja com a amada igreja do Senhor